Boa noite, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Alain. Eu gostaria de estar trazendo uma palavra para vocês, meus irmãos, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 16, versículo de número 27 ao 34, a qual fala do carcereiro de Filipos. Nós conhecemos essa passagem aqui, a qual Paulo e Silas, eles expulsaram o espírito de adivinhação de uma jovem e por causa disso eles foram presos e também foram açoitados. E a palavra do Senhor diz que chegando perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos e louvores a Deus e os outros presos escutavam. E perto da meia-noite sobreveio um grande terremoto, a qual abalou os alicerces daquele cárcere e todas as portas foram abertas. No versículo 27, a palavra do Senhor diz que o carcereiro acordando e vendo que as portas estavam abertas e ele cuidando que os presos tinham sido soltos, tirou a sua própria espada e quis se matar. Mas Paulo, clamando com voz alta, disse: não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. E naquela hora o carcereiro ele salta, todo tremendo, pedindo luz ante os pés de Paulo e Silas. E ele fala: o que é necessário para me salvar? E naquela hora o apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. No versículo 32 a palavra do Senhor diz: e lhe pregava a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, ou seja, lavou-lhe as feridas, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Irmãos, o que nós aprendemos aqui com esse carcereiro? Nós vemos aqui que aquele carcereiro, um homem que o serviço dele ali era cuidar daqueles presos e até matar caso algum tentasse fugir daquela prisão. Mas ele vê ali, ouvindo ali aqueles louvores, aqueles hinos cantados a Deus, sobreveio um grande terremoto naquela prisão, as portas são abertas, os presos não fogem, e ele vendo aquilo ali, e vendo que os presos não tinham fugido, ele salta todo trêmulo ali. Sabe o que o apóstolo fala para ele? Quando ele pergunta o que é necessário para ele se salvar, ele começa a sentir ali o poder de Deus naquela hora. Ele começa a sentir o Espírito Santo ali. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz com que o homem se aproxime de Deus. E ele pergunta: o que é necessário para eu me salvar? E o apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Sabe o que acontece? Depois é pregado o evangelho para os da sua casa, e depois ele leva o apóstolo Paulo para a sua casa, e todos se alegram ali na sua casa, e todos foram batizados na sua casa. O que eu aprendo? É necessário muitas vezes, irmãos, vai ser uma pessoa da família que vai aceitar o Senhor Jesus, vai ser uma pessoa que vai salvar, ajudar a salvar a mãe, vai ser uma pessoa que vai ajudar a salvar o pai, vai ser uma pessoa que vai ajudar a salvar o irmão. Como? Pregando o evangelho, trazendo o evangelho para dentro da sua casa, trazendo o evangelho de Jesus para dentro da sua casa. O que eu aprendo com o carcereiro? Que muitas vezes você vai ter que levar o evangelho para dentro da sua casa. Você vai ter que levar a palavra para dentro da sua casa. No livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9 ao 17, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o Senhor é um Senhor rico para com todos os que o invocam. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Lembra de Samuel quando foi ungir Davi rei, aquele jovem, franzino, ruivo, de boa aparência? O que Deus falou para Samuel? Para ele ir lá e ungir Davi rei, não era para ele ver como vê o homem, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus, ele não faz acepção de pessoas, seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, seja índio. Deus, ele não faz acepção de pessoas. E no versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão daquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A nossa fé, ela tem que ser alicerçada na palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé é alicerçada. Eu creio que a nossa fé também ela é aumentada. Irmãos, grandes líderes da Bíblia, eles meditaram na palavra do Senhor, para que as suas vidas andassem conforme Deus quisesse que eles andassem. Nós vemos um grande líder, que foi sucessor de Moisés, que se chamava Josué. Quando Moisés morre, Deus ele dá um conselho. Ele fala algumas palavras para Josué, que se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Josué ele foi um grande líder. Por quê? Porque ele meditava na palavra do Senhor. É necessário que você leve a palavra de Deus para dentro da sua casa. Leve o evangelho do Senhor Jesus para dentro da sua casa. O Salmo 1 diz assim também: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes medita na palavra de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e as folhas não caem. O que eu entendo, o que é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas? Talvez você já viu uma árvore plantada perto de um rio, um riacho, perto de algum córrego, e você vê que aquela árvore ela dá fruto. Você vê que os frutos daquela árvore são viçosos. Você vê que aquela árvore ela dá fruto na estação própria. As folhas daquela árvore são verdes. Aquela árvore ela dá fruto. Assim são todos aqueles que meditam na palavra do Senhor. Eles serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Leve o evangelho do Senhor para dentro da sua casa. Apresente para a sua família. E que o Espírito Santo de Deus te dê sabedoria para que você leve a palavra para dentro da sua casa. Que assim tu e a tua casa serão salvos. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Que essa palavra possa edificar a sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade.